Cornelius Vanderbilt pode ser o homem mais rico e poderoso do país. Acostumado a conseguir o que quer. Mas ele não tem ideia do que está prestes a encontrar. Tudo nos negócios depende de entender as pessoas. Quais pessoas você deve atingir, quais pessoas você deve se unir, quais pessoas você deve passar por cima, que pessoas você deve tirar do caminho. Esse é o jogo. Joga a carta, Sr. Rockefeller. Não. Pena. Aprenderia muito sobre competição. Sei o que preciso saber. Bom, estou querendo fazer um contrato com uma refinaria. E pode ser a sua. Quero fazer um contrato de exclusividade. Por $1,65 o barril. É um desconto de mais de 1/3. Há várias refinarias em Cleveland. Por que eu devo fechar com o senhor? Porque vou encher todos os seus trens com o meu petróleo. E se não fizer um negócio, eu encho os trens de outra pessoa. Sr. Rockefeller? Confia nele? Eu não sei. Rockefeller pode ter conseguido o que queria. Mas, em troca, ele concordou em fornecer mais de 60 vagões de trem de petróleo a Vanderbilt todos os dias. O único problema é que Rockefeller não tem como produzir tanto querosene assim. Sua capacidade é de menos da metade disso. Ele prometeu mais do que pode, mas sabe que o negócio com Vanderbilt é a oportunidade que ele esperava. Ele só precisa encontrar um modo de produzir mais querosene. É uma tarefa intimidante. Mas John D. Rockefeller vence obstáculos toda a sua vida. Rockefeller foi criado numa casa pobre de Cleveland. Mas desde cedo ele desejava algo mais, algo maior. E sabia que não ia ser fácil de conseguir. Desde jovem, ele mostra grande habilidade empreendedora, começando seu próprio negócio vendendo doces às crianças. Muito obrigado. Aqui está o seu doce.
Desde pouca idade, Rockefeller ajuda a sustentar sua família. Principalmente porque nunca pôde contar com seu pai. Ele cura câncer. Pessoal, é isso mesmo, cura o câncer. Agora você se pergunta, senhor, aposto que na sua cabeça diz Bill, isso é verdade? O pai de John Rockefeller é um charlatão. Conheci a Rebecca há 7 anos e ela tinha pneumonia. Mais conhecido em Cleveland como Devil Bill. Quem quer comprar? $1,25 vidros. Sim, senhor. Ele desaparece durante meses, deixando a família sem dinheiro para se sustentar. Só fico aqui por um dia. Depois que eu for embora, posso não voltar mais. Nunca confie em ninguém, filho. Nem em mim. Com o pai fora, Rockefeller é forçado a deixar a escola e arrumar um emprego para sustentar a mãe e os irmãos. Sua intuição e filosofia de trabalho vão se tornar as bases do sonho americano. Meu bisavô, John Rockefeller, ele era um homem de negócios brilhante. Quando começou, não era do ramo do petróleo nem nada. Ele trabalhou muito nisso. E há uma filosofia na família Rockefeller de trabalho duro. Preso num emprego sem futuro, ele fica obcecado em encontrar uma ideia e se arriscar. Seja perfeito, como o teu pai que está no céu é perfeito. Por favor, de pé. Agora vamos ao hino 89. Vai explodir! Eu acho que empreendedores e certas pessoas de negócios veem a vida e as coisas que vão mudando e elas conseguem olhar essas coisas e pensar em criar um negócio a partir dali.
Rockefeller percebe que o petróleo tem potencial para mudar o mundo e torná-lo rico com isso. Mas ele sabe que a perfuração é um jogo cheio de incertezas. E já que ele não acredita na sorte, começa a procurar um modo de ganhar dinheiro com o petróleo sem o risco. Ele tinha um talento para a eficiência. E devia haver uma coisa nele que o fazia ver o processo de produção e perceber o quanto ele desperdiçava. Primeiro você abre poços e eles são secos. Depois abre poços com pressão e perde-se metade do petróleo. E isso ofendia seu senso de eficiência. Rockefeller sabe que há uma maneira melhor. Hoje todo mundo quer ser empreendedor. Há grandes histórias sobre a Apple. Mas quando você abre uma empresa, pode imaginar quanto terá de pagar, quanto vai valer para os acionistas. Mas sempre precisa de um elemento técnico. Você precisa de alguém que saiba como fazer e construir as coisas. Precisa dos cientistas. Refinar petróleo transforma óleo cru vindo da terra em querosene. Um combustível limpo que pode ser usado em lampiões. Depois que o óleo chega a 166 graus, o querosene começa a vaporizar. Depois que resfria, você tem um produto puro e estável. Quanto para produzir 1 litro? 12, 15 centavos, não sei. A ideia de Rockefeller o coloca um passo à frente de seus concorrentes. Ele acredita que enquanto jogadores perfuram em busca de petróleo, homens de negócio o refinam. Quem pudesse controlar o processo de refinamento poderia muito bem comandar toda a indústria. Aos 24 anos, Rockefeller investe tudo o que tem, uns $4.000 na construção de sua primeira refinaria. Mas pra cima! Pra cima! Mas ele luta muito para encontrar um lugar na indústria. Isso muda quando o homem mais poderoso do país o chama. Sr. Rockefeller? O negócio com Vanderbilt dá a ele taxas de transporte baixas e a chance de ganhar o mercado de petróleo americano. Mas ele prometeu demais, concordando em transportar 60 barris por dia, quando sua capacidade é de menos da metade disso. E quando se faz um negócio com o homem mais poderoso do país, falhar não é uma opção. Você tem que ser inteligente, tem que ter visão, tem que ter muitas coisas, mas as pessoas de maior sucesso são aquelas que tiveram a ideia certa, mas nunca desistiram nem abriram mão. As pessoas que realmente se dão bem na vida são aquelas que não desistem. Rockefeller precisa expandir rapidamente sua empresa e, para isso, ele precisa de investidores. O problema é que o querosene tem má reputação. Histórias sobre explosões do combustível e incêndio de casas estão na primeira página dos jornais em todo o país, tornando céticos os potenciais investidores. Devido à alta demanda, muitos refinadores jogam no mercado querosene perigoso, extremamente volátil. Rockefeller vê o problema como uma oportunidade. Ele percebe que há necessidade de acalmar os medos do público e dá a ele um produto em que possa confiar. Áreas de refinamento de petróleo, de armazenamento, de invase e de transporte. Por que esse nome? Porque a Standard Oil vai ser a única companhia na indústria a garantir uma qualidade uniforme de querosene. Os Rockefellers e todos esses caras eram grandes vendedores. E no fim das contas, é o vendedor que faz o dinheiro. Dá para entender por que Rockefeller deu o nome de Standard à Oil empresa. Era um nome ambicioso e orgânico. Ele criava um standard e um padrão. O querosene de Rockefeller aquieta os medos e imediatamente se torna o produto mais desejado do país, trazendo investidor atrás de investidor. Ele cumpriu sua promessa de fornecer 60 vagões de trem de petróleo por dia.
Mas essa remessa só é suficiente para um pequeno segmento do país. O petroleiro de Ohio sabe que com o petróleo em cada trem atravessando o país, ele pode suprir todas as casas americanas. Para fazer isso acontecer, ele vai ter que enfrentar o Comodoro Cornelius Vanderbilt. Os Estados Unidos expandem rápido. As estradas de ferro de Cornelius Vanderbilt uniram o país e o comércio agora se move mais rápido que nunca. Mas a mais nova obsessão do país é a luz. Luz limpa e segura. Aquela que é fornecida por John G. Rockefeller. O petróleo muda o mundo. E o refinador de Ohio lidera a vez. Os titãs daquela época revolucionaram os negócios nos Estados Unidos. Nos tornamos a força econômica dominante no mundo porque podíamos fazer as coisas, criar coisas, construir coisas, dar energia às coisas. A Standard Oil de John Rockefeller é agora a maior produtora de querosene refinado do país. E seu contrato de exclusividade com Vanderbilt permite que ele entregue seu produto em lares de todo o país com taxas incrivelmente baratas. Mas para Rockefeller, não é suficiente. Ele cresceu mais que seu contrato com Vanderbilt. Uma vez impossibilitado de encher seus trens, agora ele tem mais petróleo que o Comodoro pode transportar. E o maior concorrente de Vanderbilt sabe disso. Tom Scott é o presidente de uma das maiores linhas de trens do país. Ele quer tomar o lugar de Vanderbilt como rei das ferrovias e sabe que um contrato com Rockefeller é o segredo. Scott vai a Cleveland com seu protegido, um jovem promissor chamado Andrew Carnegie. Como o funcionário mais confiável de Scott, Carnegie ajudou a formular a proposta. O que proponho é uma aliança entre... Quer um cartel entre petróleo e ferrovias? Eu prefiro chamar de... Me dê os números. A Standard Oil terá 40% de abatimento em cada barril que transportar. Enviaremos os papéis pela manhã. Não. Um contrato verbal vai bem. Rockefeller recebe uma proposta de Scott que jamais teria de Vanderbilt. Salafrário. O Comodoro perdeu sua força competitiva. Para a grande frustração de Vanderbilt, Rockefeller pôs as ferrovias uma contra a outra com muita habilidade. O petróleo era algo que elas não podiam perder. Então eles brigaram muito para manter esse tráfego. Com as ferrovias no seu bolso, Rockefeller podia suprir todos os lares da nação com o querosene da Standard Oil. E com todo esse lucro, Rockefeller começa a comprar seus concorrentes. Precisamos ficar unidos. Eu ofereço a vocês uma saída, para que mantenham a cabeça erguida. A oportunidade de vender a Standard Oil vai ser uma bênção a todos vocês. Se comprarem ações da Standard Oil, vocês e seus entes queridos nunca passarão necessidades. Sua intenção era simples.
Ele queria ser o dono de todas as refinarias do país. Obrigado. É um conceito que antes era impossível de ser executado. Hoje nós conhecemos como monopólio. Mas Rockefeller não expande só sua empresa. Ele também busca aumentar lucros do modo que for necessário. Consegui uma outra refinaria. Mais uma no bolso. Quer que eu dê uma olhada nela? Não. Eu quero que a feche. O negócio de criar monopólios esmagando a oposição era, em parte, porque havia condições de ser feito. E ele podia fazer melhor que ninguém. Ele ganhou uma fortuna com isso. Quando terminou, Rockefeller controlava 90% do suprimento de petróleo norte-americano. Sua empresa, a Standard Oil, é o primeiro monopólio do país. Aos 33 anos, o petróleo de Ohio e o homem mais poderoso do país. O Comodoro criou um monstro. Ele percebe que a única maneira de combater o Rockefeller é fazendo as ferrovias começarem a trabalhar juntas. Ele forma uma aliança inesperada com seu maior rival, Tom Scott. E juntos, eles concordam em encerrar todos os negócios com Rockefeller. Obrigado. Para Rockefeller, a atitude é apenas uma declaração de guerra. Os Estados Unidos emergem como uma das nações mais poderosas do mundo. O país agora está cheio de ferrovias e iluminação a querosene na maioria das casas. A incrível evolução foi impulsionada por dois homens tomados pelo desejo de criar um mundo que poucos imaginavam. O Comodoro Cornelius Vanderbilt e John D. Rockefeller deram partida na modernização do país. Mas os interesses dos antigos parceiros não são mais os mesmos. Vanderbilt forma uma aliança inesperada com Tom Scott, com a intenção de forçar seu maior cliente a pagar mais taxas. John Rockefeller vê seus atos como uma declaração de guerra, e ele não vai ceder sem brigar. John Rockefeller tinha a dureza que às vezes vinha da convicção plena de que ele estava fazendo o que era certo. E que não era só o certo, mas inspirado pelo divino. E as pessoas que se opunham a ele não tinham direito a ter esse ponto de vista, porque o ponto de vista deles era errado. Era quase como se você recusasse a vontade divina. E se por acaso você recusasse a vontade divina, então não deve esperar misericórdia. Rockefeller está determinado a encontrar outro modo de transportar seu petróleo. Ele sabe que se não puder,